Teve um cavalo que passou na frente de um carro na frente da gente, o carro na frente, tadinho, faleceu, né? Com isso a gente atrasou um pouquinho aqui para a palestra, peço desculpas. Hoje à noite eu pensei no tema dessa palestra, refletindo sobre uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Linha de Luz, a coleção dos comentários do Evangelho, dos Evangelhos, pelo Espírito Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem se chama Nos Mesmos Pratos. A mensagem comenta uma fala de Jesus na ceia final. E nessa fala ele diz: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse me trairá. E é interessante, Emmanuel, ao comentar a mensagem, chama a atenção da gente para uma coisa. Os sacerdotes do Sinédrio não estavam habilitados, não estavam habilitados à prisão de Jesus. As autoridades romanas não tinham as informações necessárias. Era necessário que no círculo mais íntimo do Senhor, não obstante todas as benesses distribuídas pelo Mestre entre nós, alguém traísse a si mesmo. O Emmanuel então nos leva a refletir sobre as dores que decorrem da traição, das deserções nos círculos mais íntimos do nosso coração. E ele nos exorta a, quando passarmos por elas, já que o próprio Senhor as atravessou, nós saibamos responder como discípulos do Mestre. Todo conhecimento é submetido à prova. Certamente o Evangelho não vem a nós para que nós façamos reflexões tranquilas sobre o Evangelho, filosóficas, não enfrentemos dificuldades nas quais o Evangelho assuma naturalmente suas expressões práticas, seus desafios cotidianos, né? Então, certamente, nenhum de nós aqui presente, ou qualquer um daqueles que estamos encarnados na Terra, viemos à Terra para vivermos prazeres ou continuidades de tranquilidade
relativas a essa vida transitória. Não estejamos, nenhum de nós, enganados a esse respeito, né? Se a afetividade é plantio que cabe a todos nós, todos somos chamados a plantar, colher é no tempo de Deus. O tempo de plantar é sempre agora. Há plantios diferentes a serem feitos, há vinhas diferentes a serem cultivadas. O tempo da colheita não nos pertence, não obstante a nossa ansiedade de colher, o que significa que nos dedicando ao cultivo do campo da afetividade, frente àqueles laços de afeto que nos informa Jesus. Conforme o relato de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, os laços de afeto de Simão, é um diálogo com Simão Pedro, são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Portanto, todos os laços, sejam eles familiares, os laços de afeto das amizades, aqueles que atravessam a nossa vida despertando em nós as emoções as mais diversas, é através deles e através dessas relações que nós nos desvencilhamos dos laços do passado, podendo então alçar os laços de evolução, nos libertarão da sufocação dos corpos de carne. A lógica da vida na Terra é uma lógica sempre menor do que a lógica da vida imortal. Por isso nós somos sempre decepcionados nas nossas pretensões de continuidade da vida na Terra. As aspirações dos patriarcas da antiguidade são muito semelhantes às nossas aspirações atuais. A família organizada, a prosperidade material, o sucesso dos filhos, a paz de espírito. Mas esse mundo, nas suas configurações, não serve à lógica dele mesmo. Nós vivemos aqui a lógica da imortalidade. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma jornalista, à época recém-desencarnada, chamada Delphine de Girardin, que nos transmite uma mensagem fantástica chamada A Desgraça Real ou A Infelicidade Real. Quem se lembra dessa mensagem aqui? Ela começa a refletir sobre a morte na juventude, nos falando que quem desencarna cedo se poupa uma série de possibilidades de desvio. Então, segundo a lógica da espiritualidade, desencarnar cedo para o corpo físico não é propriamente uma infelicidade, né? Ou seja, o que é infelicidade sob o ponto de vista do mundo material não é infelicidade sob a ótica, sob os olhos da vida imortal. O método que mede a felicidade segundo a vida imortal pode nos contestar na Terra para produzir ganhos na imortalidade. Então, sob o ponto de vista da Terra, quando nós observamos as pessoas sem enxergá-las em maior profundidade, a traição, a não correspondência afetiva, o afastamento de um amigo e as desvinculações que rompem para nós a alimentação afetiva que nós vínhamos tendo, como nós sabemos, no livro Nosso Lar, há um capítulo chamado Amor, Alimento das Almas. Nos leva a pensar sobre essa possibilidade de fome, a fome da solidão, que quando nós amamos alguém, nós queremos receber amor daquela pessoa. Nós ansiamos pela atenção afetiva daquela pessoa. É nesse campo que nós não temos controle, porque, como se diz lá no interior de Minas, coração do outro é terra que ninguém pisa. Então, nós devemos ajustar expectativas em relação ao outro. Não sabemos como o outro corresponderá à nossa afetividade, mas nós temos controle sobre a ética da nossa transmissão de afetividade, sobre o cuidado que nós temos com o jardim. Mas não temos a certeza da época da colheita, mas temos a certeza da colheita, segundo a natureza que nós contamos. Como nós não iremos morrer, como a imortalidade é o presente universal, com muita frequência na vida, nesses processos de vinculação e desvinculação, nós somos chamados a esperar. Então você cuidava de uma criança, você a levou à escola, você construiu seus laços de afetividade em relação a ela. Num dado momento, essa criança parte, sem que para o mundo espiritual, sem que você pudesse planejar, sem que aquilo estivesse nos seus planos. Por que partiu aqui e não no lado ao lado? Deus não distribui felicidade a ele. Todo encontro, desencontro produz algo dentro de nós. Não existe injustiça nesse mundo. Tudo atende uma necessidade evolutiva, que é solidária com o passado.
Dentro de nós vive a multidão das personalidades que nós já assumimos, mas a necessidade de desenvolvimento da nossa individualidade, escoimada dessas personalidades, cada uma delas com um objetivo próprio à Terra, à historicidade, ao tempo que nós encarnamos. A individualidade, ela vai se libertar dessas condições de socialização, as condições históricas, as vantagens e desvantagens do tempo em que nós vivemos. Né? Então, assim, sejam quais forem as relações que nós construímos uns com os outros na Terra, e o nome que nós damos a elas é meu filho, é minha esposa, é meu pai, é meu irmão, é meu amigo. Todas essas relações construirão no futuro a fraternidade, que é a nossa condição básica. Antes de encarnarmos, não éramos irmãos, lógico, às vezes a gente desencarna, a gente continua mantendo a fidelidade daqueles laços das encarnações anteriores. Mas numa ótica maior, nós somos irmãos. André Luiz, partindo para o mundo espiritual, está descrito no livro Nosso Lar, chegando lá, ele fica doido para voltar. A condição espiritual do André Luiz é uma condição interessante, porque ele havia causado indiretamente a própria desencarnação. Então nós recebemos uma quantidade de energia vital e um corpo saudável. E nós não damos fim à vida desse corpo e à sua vitalidade apenas com um revólver ou então com a deliberada ação de suicídio. Quando a gente come demais, quando a gente bebe demais, quando a gente não dorme direito, né? Nós somos responsáveis por esse suicídio indireto. Há coisas piores ainda que nós fazemos, quando a gente sente muita mágoa, muito ódio, quando a gente não tem educação sobre as nossas emoções. Nós adoecemos o corpo e desencarnamos mais cedo, e somos então suicidas indiretos. Então, ao desencarnar, ele passa algum tempo se purificando das culpas, caindo na real, né? Uma dimensão mais próxima à Terra, que nos interpenetra aqui, algumas camadas acima, nós chamamos de umbral, que é aquele espaço que é antecâmara. Você entra na igreja, a parte da frente é o umbral para você entrar na nave, né? É a passagem. Então não subiu totalmente, ficou nas camadas mais baixas, se purificando para que pudesse então. E na colônia espiritual, quando ele retorna, ele é recebido no hospital, ele fica doido para ver os familiares. Ele começa a fazer as terapias necessárias. Ele vai trabalhar, ele vai esquecer de si mesmo, né? Ele vai reconhecer a necessidade da senhora caridade, da senhora abnegação. Porque isso são terapias para a alma. Quando você se esquece de si mesmo, você se torna saudável. Quando a gente ama sem esperar recompensa, a gente vai se curando. Quando a gente trabalha pelos outros, a gente vai ganhando mérito e bônus hora. Tudo isso ele aprende, né? Ele esquece de si mesmo. Até que um dia ele tem permissão para voltar. Ele insistiu, eles não deixavam voltar, porque a esposa havia se casado novamente, os filhos haviam reconfigurado a situação do lar, né? Ele precisava voltar com maturidade suficiente para olhar para a esposa como irmã, para construir os laços da fraternidade, né? Então, essa chamada do André Luiz, essa condição espiritual do André Luiz de reconhecer a fraternidade em laços que anteriormente eram laços mais possessivos, todos nós passaremos por ela, mais cedo ou mais tarde. Né? A experiência da desencarnação é mais do que simplesmente um dia você reconhecer que não vai ter que voltar para cumprir suas obrigações, pagar suas contas, chegar no horário do trabalho, né? Tudo isso vai ter que esperar, porque você desencarnou. Logo também, com muita frequência, você não pode ver seus familiares imediatamente, ou eles não vão te responder. Há condições diversas de passar por isso, né? Quanto mais elevado o espírito, mais consciente a sua passagem pelo processo de desencarnação. O grande mestre Yogananda chegou a controlar o momento da desencarnação. Eu tive um amigo espírita que se pedia a ele para fazer um casamento numa data, ele dizia que ia fazer. E tudo era mais ou menos, acho que era 25 de março, sabe? E durante um ano ele desmarcou tudo depois do dia 25 de março, depois a gente descobriu que ele sabia o dia que ele ia desencarnar. Conviveu com essa consciência por mais de um ano. Né? Isso é um presente espiritual, uma grande consciência espiritual, você lidar com a informação de quanto tempo durará a sua encarnação. Certo, que a maioria de nós desencarnamos achando que teremos muito mais tempo de vida, né? A vida é muito mais curta do que a gente imagina. Os espíritos dizem muito isso na mediúnica. Olha, eu achava que ia ter muito mais tempo,
mas a vida é em caráter de intensidade, né? Quando eu falo em intensidade, eu não estou falando apenas em quantidade, eu estou falando em sentimento que confere força ao pensamento, ao tempo, né? Então, quando você dedica tempo a alguém com afetividade, você ama essa pessoa. A dedicação de amor faz o amor crescer. E com o tempo, até esse amor decepcionado, né? Quando a gente é traído, quando a gente não é compreendido, a gente aprende como é ruim ser traído. Então, suponhamos assim, eu tenho um casamento com você. Eu dou de tudo nesse casamento e você não dá de nada. Eu estou plantando para mim no futuro merecimento para que eu tenha uma relação leal. Se eu tenho um casamento e eu me comporto de forma irresponsável, estou construindo para mim um casamento infeliz. Não com você. Que você estará liberto ou liberto. Né? Então, assim, nós recebemos aquilo que nós plantamos a semelhança do que nós fazemos no mundo financeiro. Quem cuida do dinheiro, o dinheiro cuida dele. Tem muita coisa que a gente quer ter, mas a gente não pode ter de imediato, materialmente, não é assim? Você tem que lidar com o dinheiro de forma a todo mês poupar um pouquinho, você tem que estudar e fazer um concurso melhor, você tem que, para isso você vai ter que gerir o seu tempo, são gestões, né? Se a gente tem uma família, o que é que vem primeiro? O casamento ou os filhos? Ó, eu acho que você deve cuidar do casamento, porque o casamento, ele é aquela casa que protege os filhos. Então, se a casa cai, né, aquele amparo desaparece. Então, quem veio antes merece respeito. Se os pais cuidaram de você, quando você começa a trabalhar, você ampara os pais, está no Evangelho com o Espiritismo, né? Então, os filhos devem respeitar os pais. E os pais devem cuidar da relação entre eles. Porque não é porque você é um bom pai que você vai ser um bom marido. São instâncias diversas. Nós vivemos no mundo material. Há anseios do outro. O outro existe. Então eu tenho que estar atento à sensibilidade do outro. Para além das palavras. Nem tudo é verbalizado. Então eu tenho que desenvolver uma sensibilidade para perceber a alma do outro. Né? A educação da mesma forma. A criança não obedece aquilo exatamente que você fala, mas aquilo que você exemplifica. E é o magnetismo que você coloca nessa exemplificação. E esse magnetismo é tanto maior, quanto maior e mais sincero é o sentimento. Então, quando a relação dos pais é harmoniosa e respeitosa, quando o foco do pai e da mãe é a família, os filhos recebem a mensagem inarticulada, você não precisa necessariamente falar, até pode falar, como diz o Francisco de Assis, né? Exemplifique e viva o Evangelho, se necessário, use palavras. Né? Se você é cuidadoso com o outro, se o seu lar é a expressão da fraternidade, você exemplifica este amor. Então você não precisa falar muita coisa. Eu aprendi como me comportar com o meu próximo, vendo meus pais, a relação deles em casa. Né? E aí, quanto mais presente você é nessa educação, né? E eu não estou falando de relações perfeitas. Não. Quanto mais presente você é, mais você pode interferir de forma severa quando necessário. Porque se eu começo a pensar na relação perfeita, vamos supor que você veio para a casa espírita e brigou com alguém. Isso nunca acontece, né? Você veio para casa, você tem um ideal de fraternidade no lar, mas você não concretizou na hora de vir para a casa espírita. Você não teve paciência por alguma coisa. Como a gente com frequência não tem, a gente tem mais paciência com as pessoas do que com outras. Porque, como diz o Emmanuel no livro Vida e Sexo, nós reencontramos as pessoas no ponto exato em que nós as deixamos. Né? Então, assim, o filho que você causou a desencarnação dele no passado, com frequência os nossos filhos, nós causamos a morte do corpo físico deles no passado. E eles vêm para que a gente os reconquiste. Então, os laços de sangue fazem essa reconciliação pelos laços do afeto que a família constrói. Então, família é campo da reconciliação, da harmonização, né? Então, assim, a gente deve agradecer pelo avanço que a gente já teve naquela relação em direção à harmonização. Se o outro não nos compreendeu, foi ingrato, se o outro se comportou de forma indigna para conosco, nós não podemos reproduzir em relação a ele o mesmo comportamento.
que nós entraremos num ciclo de repetições que nos envolverá nos mesmos erros dele. Se você se envolve no negócio, e o seu sócio é desonesto, você deverá ser o mais honesto possível, para que você saia daquela relação em paz. Porque essa paz é um tesouro inaquilatável. A prece do justo é atendida. E quando você está em paz, você reproduz no seu corpo saúde. É por isso que, geralmente, logo após uma infidelidade conjugal, você tem uma doença física. Você tem um embate financeiro. A relação parece racional, mas não é. A pessoa se culpa. A culpa é um lugar necessário. A gente tem que atravessar esse lugar. A gente não pode ficar nele. A gente não pode ficar na culpa há muito tempo. Então, assim, o outro nos desafia. O esforço cristão é o de amar o não amável. Não amável com um olhar superficial. Então, o cristão, ele faz aquilo que a gente faz com a criança. Ele ouve, a criança te diz uma coisa, se você está educando direito, você vai ouvir do seu filho que ele te odeia. Você está no caminho certo, né? Algum dia seu filho vai dizer para você que te odeia, ele vai brigar com você, né? Você está no caminho certo, porque filho vem com as imperfeições para que elas sejam contrariadas. Por isso, assim, todos nós temos uma briga dentro de nós, entre o que nós fomos e o que nós desejamos ser. Então, o que você foi te chama a reproduzir padrões. Um deles é infidelidade afetiva, outro deles é irresponsabilidade com a família. Então, tem gente que reproduz 3, 4 encarnações e foge da família. Chega um momento que vem solidão. Porque o primeiro, geralmente, embora não haja regra, eu gosto de chamar sempre a parábola para explicar isso, do mordomo infiel. Vocês conhecem? Nos conta Jesus que havia uma grande herdade, e que nessa herdade havia um mordomo, um capataz que estava roubando. Então o Senhor chama esse capataz na sua presença. Ao chamar na sua presença, antes de ir à presença dele, ele bola um estratagema, chama aqueles que deviam. Esses que deviam fardos de trigo e ânforas de azeite de oliva, vasos de cerâmica de azeite de oliva. E ele perdoa metade da dívida daqueles que deviam, e eles ficam muito satisfeitos com ele. Quando ele vai ao Senhor, qual a resposta lógica de uma história dessa? O Senhor está muito insatisfeito. Você me roubou uma vez, você ainda está sendo esperto, ainda fez cortesia com o chapéu dos outros, né? Ele disse: servo bom e fiel, angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles os receberão nos tabernáculos eternos. Aí você vai lá no Caminho, Verdade e Vida, tem 2 mensagens do Emmanuel explicando essa parábola. Uma delas se chama Tabernáculos Eternos, a outra se chama Angariai Amigos. Olha, meus irmãos, de que forma geralmente são obtidas as riquezas na terra? Com expropriação, com guerra. Então aquele que roubou é chamado a distribuir. E como o Senhor da herdade é o Pai, ele fica satisfeito, porque a função dele como mordomo era distribuir. Se a gente for ao livro Ação e Reação, a gente vai ter uma definição do mal. O mentor Santos nos diz, vou fazer uma leitura livre aqui, ele diz assim: o mal é o bem só para nós. Vamos pensar individualmente. O mal é o bem só para mim. Foi isso que o mordomo infiel tinha feito, mas o Senhor ficou satisfeito, porque tendo nova oportunidade de distribuir, ele distribuiu corretamente, justamente. Então você vem, você trai a afetividade, você abandona a família, os filhos se desencaminham. Você pode fazer isso com a traição, pode fazer de outra forma. Vamos aqui, Ivone Pereira, livro Memórias de Suicida. Você tem um comerciante da cidade do Porto. Então ele suicida, passa aquele tempo de sofrimento no vale do suicida, volta. Como diz o Emmanuel, todo espírito revoltado um dia retorna ao caminho do bem. Mas as afetividades evoluíram em outra direção, circunstâncias se transformaram, mesmo assim é sofrido. Mesmo assim é necessário reinsetar a jornada, né? Ele volta, a filhinha, quando ele chegava em casa, Margaridinha, tão linda, né? Que vinha ver, o abraçava com aquele carinho, ele ficou endividado, comerciante de vinhos, e ele se matou. Então ele vem ver a filha está se prostituindo um pouco. A mulher, a esposa dele, não suportou a pobreza e passou a prostituir a própria filha. A outra está casada com o alcoólatra, o filho está na prisão em Lisboa, né? Então a ausência física dele, se ele houvesse ficado no corpo físico,
inúmeras seriam as possibilidades de auxílio da espiritualidade, mas como ele desertou, ele tem que conviver com o resultado da sua ausência. Então, eu estou citando aqui outra deserção, né? Quando a gente se ausenta do ambiente do lar, tem gente que não se separou, não se matou, mas está abandonando o lar. Está ficando no celular. Está em casa, os filhos querendo conversar e você no celular. Presença e intensidade. Então, assim, se a sua esposa somente faz a tarefa de casa com os filhos, está errado. Você está perdendo o espaço essencial da construção da afetividade com seu filho e sua filha. Porque o filho veio com uma série de imperfeições. Então, mais ou menos ali até os 12 anos, aos 7 anos, a encarnação se completa. É um tempo essencial para você trabalhar tanta coisa, né? Porque quando ele chegar à adolescência, aquele eu do passado vai aflorar. Então vai ser uma briga entre a lição que você deu, veja bem, é só a lição verbal, o exemplo que você deu, de intensidade, né? Todo mundo está lembrando de alguém aqui que deu exemplo bom? Eu lembrei de uma opção de gente quando eu falo, né? Que a gente nunca esquece. Não eram pessoas cultas, com frequência. Às vezes não era gente formada em pedagogia, é gente com sabedoria, né? Meu avô montava a mesa, eu não conheci faca, ele montava a mesa e aí ele não comia carne, porque ele passou um período de muita dificuldade. Todo mundo comia, só no final ele comia. Isso é lição, né? Isso é lição. Então, assim, só se satisfazia em qualquer coisa quando toda a família já havia se satisfeito, né? Ele só se colocava, se tinha uma reunião em casa, a gente chegava animado da escola, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele ficava calado. Certamente, ele, assim, a gente era a referência afetiva dele, ele era viúvo, né? Ele queria contar tanta coisa pra gente, ele tinha dificuldades, ele se calava e ele esperava que a gente contasse para ele. Então, essa renúncia é lição. Então, quando você tiver a sua família, você vai aprender o que é renúncia, o que é ser pai, né? Às vezes a gente aprendeu a ser pai não tendo pai. A ausência do pai te levou a perceber, porque você já foi pai no passado, ausente, então você tem que conviver com a ausência do pai em casa, para você valorizar a presença do pai. Às vezes a gente tem que conviver, a gente maldiz a traição, né? A pessoa está enganando você, você descobriu que foi afetivamente traído, aquele negócio todo, mas a traição é uma colheita que te ajuda a valorizar a fidelidade, né? Há homens que eles vêm encarnações e encarnações explorando as mulheres, dadas as condições históricas que, graças a Deus, vem se transformando rapidamente, nas quais os homens tinham uma facilidade maior, né, de explorar as mulheres. E hoje renascem mulheres, né? Vem lá com as 12 filhas para criar, o marido abandona as 12 mulheres que ele explorava. Então, se você tem que pacientemente se dedicar a alguém, se você se sente numa prisão, não estou falando hoje em dia não tem mais prisão, né? A pessoa às vezes pode, é uma prisão ética. Olha, eu estou num casamento em que eu fico nele mais por obrigação do que. Tem casamentos assim, né? Mas que você reconhece que deve ficar. Porque não são só, se você for um psicólogo da Terra, vai pensar nas uniões simplesmente com base nas afeições, nas vontades e nas não vontades, né? Com a lógica do Evangelho, nós pensamos em responsabilidades. Então, o método que mede a encarnação muda. Você passa a amar o dever. E a gente passa a afastar da gente todo tipo de romantismo inútil, né? Romantismo não é útil para a relação afetiva. Houve um período no século XIX que se pensava as coisas de forma romântica, né? Lógico, você pode, a arte, a beleza tem o seu lugar. Elas são a catarse das dores da vida. Estou falando é diferente, estou falando quando você projeta no outro as suas expressões estéticas e não enxerga o outro tal qual ele é. Então, toda relação, ela parte da relação afetiva, ela parte da paixão para uma relação de realidade, na qual você perceberá o outro tal qual ele é, né? O amor, a gente poderia definir assim, é aquele que permanece após conhecer a realidade a fundo. Se você conhece a realidade a fundo e mesmo assim ama, né, você sabe porque está ali. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, meu conterrâneo nas Minas Gerais, que
que percebe isso de uma forma belíssima. Ela chama As 100 Razões do Amor. Né? E não são 100 numéricas, não, porque o amor não tem razões. Ele não submete uma relação de toma lá, da cá. O que faz isso é uma paixão imatura, infantil. Para amar tem que ir além disso e conseguir amar o não amável, porque ninguém resiste ao amor a longo prazo. Né? Então o amor é um objetivo e você sabe por que você ama. Por isso ninguém pode chegar para alguém e dizer assim: seu casamento acabou, a sua relação com essa pessoa terminou, porque o outro é que vai saber. Né? Quanto mais maduro a gente está, mais a gente percebe essas coisas com a maturidade superior. Né? Ninguém pode dizer: eu não perdoo essa traição. É lógico, o perdão é uma relação. Com Deus, por exemplo, nós temos uma relação. O grande filósofo lituano, Emmanuel Levinas, ele nos fala da metáfora dessa relação em relação a muitas outras. Nós temos uma relação com Deus, que é um outro. Né? A gente pode ver que, por exemplo, Jesus, no Getsemane, dialogando com a divindade, ele renuncia à própria vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. É o governador espiritual da terra, com as suas infinitas possibilidades de escolha, escolhendo o que Deus quer. Porque ele tem certeza que o que Deus quer é melhor. Né? Então, assim, nós partimos na nossa evolução do controle absoluto de Deus. Pega uma planta aí na rua. Né? Ela segue a sua espécie. Pega um animal. Sexualidade do animal é no cio. Né? A maré obedece à lua. Quanto mais consciente o ser, nós somos expressões conscientes, mais do que o sol, mais do que a lua, mais do que as marés, mais do que o furacão, mais do que a galáxia, você é consciente. Então você pode escolher o que a planta não pode. Né? Isso é bom, isso pode ser ruim. Você pode escolher errado. Se a gente escolhe errado, tem consequências ruins. Né? Até Jesus eles não tinham modelo e guia, mas agora a gente tem que ver de Jesus. Então a gente tem um modelo e um guia para as nossas escolhas, né? Então o método que a gente deve seguir é o método de Jesus. E Jesus nos ensina que nós devemos ter o amor como regra. Né? Nós devemos amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos faz o mal, rezar por quem nos trata com maldade, porque isso cria força, isso gera poder. Quanto mais amor abnegado, amor que não espera para si, né, mais poder a gente tem. Tá, que poder nesse sentido, né? Quando você se dedica a um relacionamento de forma fiel e sincera, mesmo sendo traído, você prioriza a família com abnegação. Quando você desencarna, ao cabo desse período de renúncia, a espiritualidade pergunta: meu filho, o que você quer? Onde você quer nascer? Né? Quando você administra um patrimônio em benefício da coletividade, quando você nascer, você fala assim: tem 5 lares aqui maravilhosos para você nascer. Qual que você quer nascer? Pai e mãe dedicado, possibilidade de estudo, né? Mas quando a gente tinha que gerir os recursos de uma nação, a gente desvia dinheiro, a gente tira dinheiro da merenda, a gente nasce em condições de ausência, para que a gente aprenda a valorizar o que a gente não valorizou. Né? Então, inicialmente, como Deus é misericórdia, a gente tem a oportunidade de replantar e redistribuir. Um livro que mostra isso bem, se a gente ler o livro Ave Cristo, nós vamos ver no ambiente das galhas, inicialmente no Mônaco, depois nas galhas, a história do quinto vale do seu filho Tassiano. Tassiano perdido nos jogos, no circo máximo, né? Nas ilusões da terra, na sexualidade desregrada, na bebida. Mas o pai do mundo espiritual está preocupado com ele, pede 100 anos, me dê 100 anos, aí tem um mentor espiritual responsável pela organização da encarnação. Minha esposa é delegada de polícia. Quando ela organiza os processos para montar o oitivo, ela perguntar aos presos do presídio, lá na delegacia, ela passa um bom tempo antes de chamar o preso. Imagina que ela chama o preso lá assim para entrevistar, a oitiva, né? Sem que antes ela prepare e saiba quem ele é, o que ele fez, as possibilidades de contradição, o histórico do caso. Vocês acham que a encarnação da gente foi montada sem que eles conhecessem detalhadamente? 13 mil anos da sua história espiritual, as suas probabilidades maiores, né? E contar um segredo aqui. Às vezes você tem um
esposa, do filho, o relacionamento está difícil. Né? Tem 70% de chance de dar errado. Essas chances são por quê? Você tem um relacionamento que tem conflito, que tem mágoa, você já causou uma morte, já traiu essa pessoa, você está voltando para consertar. Espiritualidade investe 100% nesses 30%. Ela acredita 100% nesses 30%. Né? Deus acredita em nós. Quem te ama acredita em você. É a principal característica do amor. O amor consegue enxergar qualidades. A criança diz: papai, eu te odeio. Diz: não, estou no caminho certo. Eu mandei ela estudar, não está dizendo que me odeio. Eu estou disciplinando ela. É aquela música, mais tarde ela vai entender. Né? Então a gente não consegue às vezes fazer isso em relação ao adulto. Por isso que eu digo, é o esforço de amar o não amável. Enxergando o amável por trás da máscara não amável. Tendo a paciência de discernir, que a gente é muito habilitado, meus irmãos, a racionalizar. E pouco habilitado a compreender. E uma coisa é analisar. Lá na universidade a gente analisa o processo. Por isso a gente é tão impiedoso com os personagens históricos. Aí você vai para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como é que o Humberto de Campos está vendo essa personagem com essa perspectiva afetiva? Ele está vendo o mundo espiritual. Ele tem uma série de razões para ver que a gente não tem. Ele enxerga o coração, a gente não. Você tem os vestígios de alguns documentos. Você acha que sabe. Então o que ele está falando no livro ali pode não ter lógica hoje, daqui a 300 anos vai ter. Aí quando o Brasil vai bem, todo mundo adora o Brasil, Coração do Mundo. Quando o Brasil vai mal, todo mundo deve até subir. Nós temos essa visão imediatista. É como o que ocorre conosco na vida, né? Você fez uns 3 concursos, levou bomba no concurso, foi traído afetivamente, adoeceu, bateu o carro. Seu Deus não gosta de mim. Né? O urubu defecou na minha cabeça. Só coisa ruim está acontecendo, então esse pensamento vai atrair mais coisa ruim, que a gente tem que ser capaz de entender. Por trás da dificuldade, o amor de Deus que nos direciona. Tente entender o outro que traiu, a imaturidade do sentimento dele, absolvição, dele liberdade, deixa ir. Então assim, nós temos a vinculação e a desvinculação. Quando vem, a gente deve receber com carinho. Quando vai, a gente deve soltar. Solte quem quer ir. Aquela mensagem lá para o Lázaro. Lázaro sai para fora. Desatar, deixe ir. Necessário que a gente solte as afetividades da gente. Toda afetividade verdadeira ela é espontânea. Nenhum amor se concretiza com exigências. Então, para que a gente construa, tem um período do filho que você estando presente, você pode e deve cobrar. É melhor você ser cedo, né, em disciplina do seu filho estudar, do que você chegar à espiritualidade. Olha, seu filho tinha que ser estudado, tinha que se estudar e você foi relapso. Seu filho tinha que não ter tido contato com o vício e você não estava ao lado dele. Isso dói muito. Né? Então, tem gente que faz isso pelo suicídio, tem gente que faz isso porque se você precisou se separar do casamento, não abandone seus filhos. Não faça abandono afetivo. Né? Se você vive uma relação em que alguém abandonou e você teve que assumir com maior presteza a educação, não fique julgando o outro. Há uma razão para isso. A gente não assume coisas à toa. O que vem para a gente é nosso, não é dos outros. Né? Isso já nos leva a não brigar com a circunstância. Porque tem 2 formas assim. A primeira coisa que eu comecei a aparecer aqui na reflexão é o seguinte: a gente vai sofrer. Não tem condição na Terra que nos livre do sofrimento. O sofrimento é necessário à nossa evolução. O que vai ser trabalhado no nosso coração é a atitude com a qual nós atravessamos as circunstâncias do sofrimento. Né? Então, assim, um cristianismo maduro não é aquele que te leva a pensar que você viverá isento das dificuldades da vida, mas é aquele que te prepara para sentir corretamente diante dessas dificuldades. E não adianta só raciocinar. Nós estamos numa sociedade que habilita as pessoas a raciocinarem. Então, tem gente que vai estudar fora do país. Faz doutorado, pós-doutorado, chega, o filho desencarna e quer se matar. Descobre uma doença que vai causar sofrimento, não suporta observar a doença no ente querido. Não suporta a traição porque quer que o outro se comporte do jeito que ele quer. Ele quer que o outro seja propriedade dele. Essa é a atitude que adoece, é a atitude que faz o outro fugir de nós.
Mas quando nós libertamos e nós amamos, confiando em Deus, que Deus não afasta ninguém de nós. Que, assim, se o seu filho desencarnou, quem te apresentou para o seu filho? Quando você foi no hospital, recebeu. Durante o tempo que seu filho cresceu, você desencarnou? As dificuldades que você teve com seu filho, você não conseguiu pagar a escola dele, dar a comidinha, dar o remédio? Então, na hora que ele vai embora, porque ele é de Deus, você vai reclamar, quando a maior parte do tempo você só o ama porque Deus te deu aquele ser. Ele é de Deus, a esposa é de Deus, né? Tanto que todo dia eu agradeço, não obstante tudo ela me ama. A gente tem que ter essa consciência, né? Dos defeitos da gente, das imperfeições. Eu sempre, lá no mestrado e doutorado, eu sempre aceito geralmente as orientações. Eu tenho uma tradição de receber orientações que às vezes as pessoas não querem receber. Algumas delas são com problemas mentais, sabe? Sabe como é que eu aceito a orientação? Quando a pessoa vem para mim e diz assim: eu sou bipolar, eu estou me tratando de esquizofrenia, eu estou obsidiado. Essa pessoa orienta na hora, porque ela tem consciência, essa pessoa vai parar a orientação, ela vai conseguir, né? Como é que você, se você traiu um relacionamento, reconheça: eu tenho tendência a trair, logo eu vou me disciplinar para que isso não ocorra mais. Qual vai ser a minha estratégia? Para que hoje eu seja melhor do que ontem. Mas você tem que reconhecer igual alcoólatra. A primeira coisa é como racismo. Se a gente viver numa sociedade em que ninguém reconheça que é racista, a gente vai ser cada vez mais racista. Mas quando você vai ao consultório do Rossano, a primeira coisa assim: você é o quê? Eu sou egoísta. É importante que você reconheça. Isso que o Santo Agostinho reproduzia dela, você conhece a ti mesmo. O Santo Agostinho fala que ao final do dia a gente se leia, pense sobre o dia, para ver assim, quais foram as minhas fragilidades. Por que eu fiquei ofendido? Foi um orgulho que eu tenho? É uma vaidade? O que é importante? Sempre assim, todo o processo que a gente foi profundamente contrariado, pensa assim: o que é importante? Qual o foco? Né? Você veio para a casa espírita e ontem você teve um prejuízo e perdeu todos os bens materiais. Agora você vai morar de aluguel, você tinha uma casa própria, né? Você pode desencarnar daqui a 3 dias. O meu amigo Seu Leão, lá no bairro Padre Eustáquio, certa vez eu estava no grupo espírita Emmanuel, e o Seu Leão era conhecido por falar as coisas de forma rasgada, né? Assim, o Seu Leão já era bem mais polido, cuidadoso com a forma de falar. O Seu Leão, a personalidade dele, ele via mediunicamente falar. E o rapaz veio brigando com a herança. Ele disse: meu amigo, não briga assim não, daqui a 6 meses você vai desencarnar. Cuide das coisas essenciais, daqui a 6 meses você vai desencarnar. Efetivamente, 6 meses depois o rapaz desencarna. Né? Então, às vezes, a gente está num processo. Um amigo meu chegou para o Seu Leão também, e ele estava num processo anterior à separação. Quando a pessoa vai se separar no casamento, muito tempo antes, as mentes estão separadas. Como isso ocorre, né? Vocês pensam que sexualidade é só envolvimento na cama, sexual direto? Não. Porque se vocês forem no início do livro, Entre a Terra e o Céu, o mentor, né, o governador, o ministro, melhor dizendo, Clarencio, vai fazer uma reflexão longa sobre o desejo. Então, quando você, junto com a parceira ou parceiro, você planeja algo, você está envolvendo vibrações de desejo, magnetismo de desejo em conjunto. Vou construir uma casa. Me lembro quando eu e minha esposa, nós pensamos em ter filhos. A gente estava correndo no Parque da Criança, se assentou debaixo de uma clareira, viu 2 crianças correndo e teve vontade de ter filho. A partir daquilo, nasceu a semente da ideia. A espiritualidade investe naquela ideia, que a ideia foi feita em conjunto. Então tem que olhar na mesma direção, construir objetivos. Todo objetivo egoísta, né, o que é o mal? O mal vem só para nós. Então, quando você tem um objetivo de felicidade que só atende a você mesmo, a tendência é você construir relações de culpa para aquele objetivo e se auto-sabotar. Mas quando você funciona para a coletividade, quando você inclui, quando você tem objetivos altruístas, né, e você consegue, a família constrói aquele objetivo, essa família evolui. Ela cresce. Ela ganha proteção. E qual a forma de estar protegido, né? Sabe qual a forma do palestrante espírita perder a proteção? Ficar só falando. Eu sempre tive isso para mim, sabe? Então, tem a hora que eu vou lavar o idoso,
tem hora que eu vou no lar das crianças abandonadas, tem hora que eu vou visitar as crianças com microcefalia. O meu amigo Rafael Lavarini, lá de Sete Lagoas, eu estou começando a me aproximar do trabalho que ele faz agora com os presidiários, lá em Sete Lagoas, para que a gente traga o trabalho de recuperação de presidiários para cá, né? Ele falou isso agora no MIEP e eu achei um negócio muito importante, né? Dizer assim, eu queria que aqui tivesse alguém daquele senhor que cuida do lar de idosos, daquela pessoa que está no lactário, né? Essas pessoas geralmente têm vergonha de estar aqui no debate, mas é importante porque essa caridade direta, né? E o trabalho de cuidar do lar nos protege, nos resguarda. O culto do Evangelho do lar que você faz te protege como um celeiro de bênçãos no qual você junta para a hora que vier o ataque, a seca, que é tão compreensível aqui no Nordeste, né? Tem um período de verdejante e tem um período de seca, né? Então é durante esse período verdejante que a gente tem que se preparar para a seca, que certamente virá, né? Tudo espera, assim, você tem uma plantação, ela espera a seca, a colheita. Tudo espera a crise. E a crise faz evoluir. Então a gente não deve enxergar a crise com maus olhos. Quando você estiver em profundo sofrimento, você não tiver, como é que eu vou pagar as coisas? Como é que eu vou resolver? E agora eu estou totalmente sozinho. Sinta-se feliz, você está no momento da sua evolução espiritual máxima e você está nas mãos de Deus. Todo o tempo que você estudou o Evangelho na sua vida foi preparando aquele momento, né? Às vezes a gente tem vários na vida, tem vários impasses, várias dificuldades, né? É quando a gente vai testificar o que a gente aprendeu, né? E ninguém te exige que você faça milagre, a gente não vai resolver a situação de uma hora para outra. Por exemplo, o outro te traiu, você não vai conseguir enxergá-lo com perdão na hora. Ajuste expectativas em relação à sua resposta ao relacionamento com ele, que pode ser a mais diversa, mas naquele momento você tem que se distanciar um pouco da situação, tentar criar uma empatia com quem errou, orar, né? Mas você não vai conseguir se sentir bem com a repulsão magnética natural. E você tem que ter paciência com esse sentimento, né? Se você errou e quer o perdão de alguém, você tem que ter paciência com o outro. O outro vai se recordar daquilo durante muito tempo, né? Então, Paulo, por exemplo, ele erra durante muito tempo, até que ele cai em si. O Saulo, que virou Paulo, né? Quando ele cai em si, ele fica um tempão calado. Já leram o Paulo Estevam? Ele fica um bom tempo calado, que é o tempo da expectação dele, é o deserto dele, para que um dia ele possa falar de verdade, porque ele tinha uma série de conjecturas mentais, mas a partir de então ele passa a falar com o coração, né? Por isso que eu estou falando, não é o que a gente fala. Às vezes a gente lê lições maravilhosas, o nosso coração não está preparado para entender, a gente não tem maturidade espiritual. Tem gente que quando lê que a lei de Deus está escrita na consciência, pensa que a consciência é um chip, você ganhou e está lá, funciona naturalmente, né? Igual funciona no iPhone aqui, não é assim? Consciência é algo que se desenvolve, quanto mais você evolui, né? Por isso que o espírito pouco evoluído, ele não tem discernimento das coisas. Quanto mais evoluído, mais culpa, por exemplo. Mas você não pode ficar na culpa, tem que atravessar a culpa. Mas mais consciência ele tem quando ele está errando, né? Logo também, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Mais bom pensar o lado positivo, também mais possibilidade de transformar. Quanto mais você conhece, mais você tem a possibilidade de transformar as más inclinações, né? Mobilizando aqueles capítulos do livro Pensamento e Vida. Quais são eles? Vontade, por exemplo, né? A vontade é essencial, porque às vezes a gente começa a ver um discurso contra a culpa, como se a culpa fosse uma coisa ruim. É ruim permanecer na culpa, né? Mas a gente não pode cair no relativismo moral. Porque o relativismo moral tudo é permitido e as coisas têm consequências. Tem erros que a gente comete que a gente só consegue retomar aquilo mais tarde, né? Você fumou durante 50, 60 anos. Se aquilo causou câncer, né? Você pode ter uma chance, mas você vai ter que aguentar as consequências. O pulmão não vai ser aquele pulmão de ontem. Aí na outra encarnação, você vai ver que o problema do pulmão vai nascer com uma bronquite forte, o pulmão vai ter que tirar um pulmão, você não sabe por quê. Câncer de pulmão sujo. Agora tem que ter paciência. Isso é semelhante, gente, à estrela que você olha no telescópio e a estrela parece ainda existir, mas ela já desapareceu. Simplesmente a velocidade da luz, ela não trouxe a imagem para a gente ainda, porque está muito longe. Então, às vezes também assim, você já se transformou para o bem, mas os reflexos, a força inicial
daquele mal que você fazia, continua chegando. Por isso é necessário confirmar o bem, porque vai haver um dia que a sua emissão, que agora vai predominar sobre a do passado. Enquanto isso, você pode ter 3, 4 relacionamentos em que você seja traído, você seja infeliz, até que você possa chegar, tendo vivido aquilo de forma proveitosa, à felicidade efetiva. E não é um lugar, é uma construção. A felicidade não é um lugar, né? A consciência não é um lugar pronto. A consciência é algo que a gente vai aprimorando, a sensibilidade dela, né? E a felicidade é uma relação, o perdão é uma relação, né? O perdão eu vou concedendo devagar, ele é processo, nem sempre o outro aproveita. Não me cabe perguntar se o outro aproveita, né? Mas nos diz Jesus no livro Boa Nova, perdão não exclui a vigilância. Ao mesmo tempo em que eu dou o perdão, ajustando expectativas em relação à minha incapacidade de doar o todo de uma vez, a minha evolução é aquilo que eu consigo doar, eu ajusto expectativas para não decepcionar, para o grau de maturidade do outro que recebe meu perdão, que nem sempre corresponderá a ele. Então não me cabe perguntar se ele está aproveitando ou não, nem eu posso baixar a guarda, porque o perdão não exclui a vigilância. Então não existe virtude cristã que extinga ou prescinda do discernimento, né? Você tem que orar e vigiar. Você vai orar, você vai meditar, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai acordar cedo, né? Você vai vigiar os pensamentos, você vai vigiar os atos, porque é uma cidadela a ser protegida ou uma lavoura. Você tem que proteger das pragas. Família é lavoura. Abandona para você ver, vai crescer praga para todo lado, né? Trabalho é lavoura. Fica um tempo sem estudar a sua área de trabalho, você vê. Acorda desanimado, vai atender as pessoas na loja desanimado, você pede, fecha a loja. A gente tem que se encher de entusiasmo, né? Se encher de alegria, vontade, boa vontade. É isso que a gente tem. Lembra da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? A senhora burguesa, ela ia atender as crianças e as mães necessitadas. Mas e a filha? Ela queria educar a filha. O que a filha podia fazer? A filha não tinha nada de si, né? Pensemos bem. O que eu tenho da universidade? Eu ganho o salário da universidade, sou professor federal, da Universidade Federal de Campina Grande, né? O salário não é meu, o corpo não é meu, o carro não é meu, a casa não é minha, a esposa não é minha, as filhas não são minhas, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele me deu, né? O que eu tenho de meu? A boa vontade. Então o que a filha tinha? A boa vontade para produzir, para costurar. O trabalho dela costurando, não tem os quadradinhos quentes na seja, né? O trabalho dela costurando é o que ela tinha de si, né? Então assim, não é você doar para a casa espírita apenas, é você ir se envolver, é você dar o tempo, né? É você sentar para atendimento fraterno e ter tempo, ou então o tempo que você tem que ser usado de forma intensa. É você levar, não é só você levar a criança na escola, é você se abaixar, olhar no olho dela, perguntar como ela está, saber o que ela está estudando, saber as dificuldades dela na escola, acompanhar, se interessar, saber quais respostas morais, porque assim, sofreu um bullying na escola, qual foi a resposta dela? Você tem que estar presente para você orientar. Esse é o papel do cristão, né? Que recebe aos seus cuidados filhos. A esposa, quais são as expectativas dela? Porque eu posso ter vontade de presentear a minha esposa, mas o que ela gosta? Porque ela ser absolutamente inverso de mim. Isso é importante para pensar, gente, sexualidade. O outro é um universo diferente de você. Diferente. Você não pressupõe o outro. Para entender o outro, você tem que ter humildade de ouvir. Sem palavras articuladas. Olhar, perceber o que agrada, o que desagrada, os anseios. E aí você vai esquecer-se de si mesmo e você vai buscar bailar com o outro, deixando o outro conduzir a dança. Né? Isso é difícil. Isso não é fácil. Porque se fosse a primeira vez que a gente está encontrando o outro, seria fácil. Mas a gente já decepcionou o outro inúmeras vezes. O outro se encontra conosco, você está com toda essa boa vontade, ele te vê pelo passado. Ele te vê pelo ser que você foi no passado. Por isso ele te trai. Por isso ele se revolta contra a sua vontade de educá-lo.
né? Então é necessário persistir no amor, entendendo essas coisas que quem não é espírita não entende. E por isso não consegue ter paciência, né? Então o Espiritismo nos traz essa consolação, nos dá força para que a gente resolva as circunstâncias. Para a gente fechar do horário, né? Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, tem um caso de uma médica, trabalhadora de uma reunião mediúnica chamada Anésia. A Anésia tem uma mãe doente, 2 filhas que estão se desencaminhando e um marido que está no bordel. Ela é tirada do corpo, é levada para o ambiente que o marido está com a amante, volta revoltada e a espiritualidade a consola, dá diretrizes de como ela conseguirá voltar para casa, sendo ela naquele momento o ponto de racionalidade e condução da família, né? O comentário do André Luiz depois é fantástico, ele diz assim: ela voltará para o corpo, dormiu, vai acordar, a mãe continua doente, as filhas continuam se desviando, o marido continua irresponsável usando dinheiro para o casa. Mas como são as pessoas que transformam as circunstâncias, a Anésia é tranquila, portadora da sua racionalidade, dos seus sentimentos equilibrados, terá condições de resolver a circunstância. Então a gente vê a força da tranquilidade, da intuição que surge de quem tem fé. Consegue não abandonar o posto de trabalho, não abandonar o comportamento ético, né? Então assim, Guimarães Rosa, ele diz uma coisa bonita, eu acho de memória que está no Grandes Sertões Veredas, né? Que a vida esquenta e esfria, o que ela quer da gente é coragem. Né? Então essa coragem de continuar, de cumprir as obrigações, ela faz uma diferença incrível na vida. Faz mais forte a mãe que criou 12 filhos do interior do sertão, abandonada pelo marido, do que o general, que tendo tomado uma cidade russa, os russos retomam, o general nazista não tira a cabeça. A família alemã, com a tomada de Berlim pelos russos, eles matam os filhos todos e se suicidam. A mãe no campo de concentração vê todos os filhos morrerem, é apartada do marido e sai das missões e faz uma nova família, né? Onde é que está a força? Está no tanto de guerra? Está na beleza e na saúde do corpo físico? Está na idade? Está na idade? Está no sexo? Não, a força está aqui. Porque isso aqui ninguém escraviza. Você pode estar na senzala e a pessoa não escravizar seu coração. Você pode estar no tronco apanhando e não sentir ódio de quem te bate. É uma opção. Porque você tem a resposta natural biológica, os séculos de condicionamento, mas você tem Jesus. Se Jesus fala ao seu coração, é uma força transformar o seu destino. Como diz, né, o Aloysio Elias, a pronunciar retidões em tudo aquilo que era torto. A cantar retidões, né? Se a gente for ao conceito hebraico de pecado, pecado é errar o alvo. Ou seja, eu estou voltando de João Pessoa, já aconteceu comigo, alguém que vai se reconhecer também no meu livro. Você entrou para Natal. Aconteceu logo no começo, eu não faço isso mais não, viu? Você anda 12 quilômetros para conseguir voltar, né? Esse é o pecado. Então o que é a salvação? É o nome de Jesus, né? Yeshua. Quando você traz a pessoa de volta para a rota. É quando você acerta o alvo, alguém vem, te tira da trajetória errada. E para a gente fechar, refletindo, né? Eu pergunto a vocês, por que Jesus curava as pessoas? Já pensaram nisso? Tem gente que fala assim, Jesus curava para divulgar a sua doutrina. É justo para divulgar a doutrina adoecer pessoas? Para curá-las? É ético isso? Jesus curava para corrigir trajetórias, oferecendo possibilidade de correção, retificando o que estava torto. Por isso ele marcou a trajetória daquelas pessoas. Vai, não peques mais. É a misericórdia divina que nos surpreende. Você acha que ela vai te julgar. Você acha que é indigno, mas a misericórdia divina, contrariando a sua racionalidade de causa e efeito, ingênua, do primeiro contato com a lei de causa e efeito, a gente acha que a causa e efeito é algo inflexível. Depois a gente conhece a misericórdia de Deus, justiça, amor e caridade. E essa última parte que parecia, ela é o mais importante. Por isso Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver essa parte essencial, que é a caridade, de nada me adianta. E Deus é a caridade. Deus é a misericórdia. Então ele nos surpreende. Você acha que vai ser de um jeito e está querendo se matar. Você acha que não vai ter como pagar a dívida.
mas Ele vem e retifica aquilo tudo de um lugar que você nem imagina, na última hora da sua paciência, na hora que você estava perdendo as forças, porque Deus nos surpreende com generosidade. Eu estou dando passo no rapaz, como é a taça do corpo inteiro de câncer, né? A alegria dele é tão grande, as taxas dele são normais, ele já fez 12 cirurgias, ele vai viver, porque ele quer viver, e porque ele tem utilidade para a vida dele, ele tem alegria, ele tem boa vontade, é isso que cura. A má vontade já é em si uma doença, com o tempo ela vai se concretizar e vai criar a indisposição física como reflexo daquela má vontade. Então, meus irmãos, não amaldiçoemos quem vai embora, não persigamos os que vão, abençoemos quem nos trai, quem nos compreende, entendendo que essas pessoas estão no nível de maturidade, estão seguindo os seus caminhos, atendendo a necessidades evolutivas, né? Sigamos o nosso caminho em paz, sem que tenhamos movido qualquer vingança, ou tenhamos também nos comportado de forma indigna, porque fomos indignamente tratados. Que a paz do nosso coração seja o nosso abrigo, que a retidão do nosso caminho seja a nossa resposta a Deus, né? Na imperfeição da nossa capacidade de correspondê-lo, façamos o nosso sentimento, a nossa dádiva no altar do perdão, para que aquele perdão imperfeito que nós já conseguimos dar, para que aquele esforço de harmonização com aquilo que nos é difícil, sirva para que o Senhor abra misericórdias para conosco, reforme os nossos caminhos tortuosos, porque nós estamos certamente muito melhores do que nós merecemos. Deus é muito mais misericordioso conosco do que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe.